Seu computador tá dando pau, você não sabe qual é o componente que tá dando problema, mas está achando que pode ser o seu processador que está esquentando demais. Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como que você descobre se é ou não o seu processador. Então vem comigo. Não quero revelar muito a minha idade, mas antigamente os processadores, quando eles esquentavam demais, ele desligava. Chegava um ponto ali numa temperatura que ele simplesmente desistia de viver, desligava o computador, você tinha que esperar um tempo até dar uma refrigerada, o que é bem ruim, assim, porque o cooler deveria estar refrigerando, só que o cooler tá desligado porque o computador tá desligado, então assim, já viu, né? Queimava, eventualmente queimava o processador. Bom, hoje em dia existe um pouco mais de inteligência, né, no seu processador e um fenômeno chamado thermal throttling vai impedir que seu processador entre em estado de ebulição instantâneo e gere uma fogueira na sua casa. Bom, o que é o thermal throttling? É basicamente quando o seu processador baixa a frequência, o clock dele, para compensar altas temperaturas. Vamos supor então que seu processador está chegando a 100 graus. A partir desse momento, ele não vai desligar instantaneamente. Ele percebe que está cada vez mais quente, que o sistema de refrigeração não está dando conta e essa temperatura está subindo cada vez mais. A partir desse momento, ele começa a baixar o clock. Quanto menor o clock, menos energia ele gasta e menos calor ele gera. E isso compensa, então, para ele baixar também a temperatura ou manter a temperatura, para que não fique aumentando infinitamente. O que acontece? Quando baixa o clock, também baixa o desempenho que esse processador, né, ele para de trabalhar na força máxima. Então você perde desempenho e é a partir desse momento que o seu computador começa a travar. Se você estiver dentro de um jogo, vamos supor, demora 5 minutos para ele chegar nessa temperatura que eu falei aí de 100 graus. Nos primeiros 5 minutos, o seu processador vai estar trabalhando a 100%. a 80%, não importa, mas ele vai estar gerando calor que o seu sistema de refrigeração não está dando conta de dissipar. Então, nos primeiros 5 minutos, o seu jogo está rodando normal, feliz e contente, maravilhosamente bem. A partir do momento que ele chega nessa temperatura mais elevada, ele vai baixar o clock e o seu computador, seu jogo, vai perder também o desempenho. E aí que começa aquele lagging, aquela travada. Bom, o que você pode fazer para descobrir se você tem ou não esse problema? Caso você tenha vindo aqui para ver justamente isso, provavelmente é porque você não conhece os meios de descobrir essa informação. O que acontece? Quando a gente ligou o computador, a gente tem algumas opções de você ver pelo sistema operacional. Qual é a temperatura do seu processador, da sua GPU. Só que normalmente o thermal throttling ele acontece em situações de uso extremo, durante jogos, durante uma live que você está rodando há muito tempo. Então existe um programa chamado AIDA64. Você pode baixar o AIDA64 e usar ele para fazer um teste de estresse no seu processador, na sua GPU, na sua memória. Ele tem várias opções ali. Ele é um programa pago que tem um trial de 14 dias, eu acho. Então, caso você não trabalhe diretamente com isso, você pode simplesmente baixar o trial, fazer os testes que você precisa fazer e nunca mais usar, desinstalar e seguir sua vida normalmente. Então eu vou mostrar para vocês aqui qual que seria o processo para fazer o download do AIDA e também para fazer rodar esses testes de estresse. Quando você roda esses testes, é interessante que você deixe pelo menos uns 10 minutos, tá? Na verdade, é interessante você acompanhar por pelo menos 10 minutos e ver se a temperatura estabilizou. Se ela estabilizou, beleza. Se você percebe que no gráfico ela segue aumentando, então é um problema, você tem que deixar mais tempo. Mas se a temperatura continua aumentando, significa que o seu sistema de refrigeração não está dando conta. E eu tô com um monte de coisa aberta, inclusive a Steam, olha só. Aí aqui, assim que você abre o AIDA, ele vai aparecer essa opção aqui, justamente, ó, esse programa não é free e tal. Ó, é 30 dias do período de evaluation, né? Então você tem 30 dias para resolver o problema do seu processador. Aí você tem a opção aqui de System Stability Test. E aqui você pode escolher CPU, FPU, Cache, Stress, System Memory, Local Disks e GPU. Aqui eu não vou fazer o teste de estresse de memória, só do cache, do FPU e do CPU. Então, para você ver isso, ó, se vocês verem aqui, eu já estou com... Nossa, maravilhoso que apareceu isso, porque eu já consigo mostrar para vocês. Eu nem comecei a rodar os testes e já tá aqui CPU Throttling Max 1%.
overheating detected. O que significa isso? Que esse sistema de refrigeração não está dando conta desse processador. Ah, mas você está com um notebook que está com esse problema? Sim, porque esse notebook ele tem a função de eu apertar uns botãozinhos aqui e ele diminuir ou aumentar a velocidade das fãs. A partir do momento que eu tiver realmente a ideia de usar ele para jogos, aí a gente coloca no máximo aqui, a ventoinha faz todo o serviço. Mas a ideia é você, na sua casa, rodar esse teste de estresse e seguir essa linha amarela aqui, que talvez na sua casa seja de outra cor, mas provavelmente é essa aqui. Você vai ter aqui CPU Usage e essa cor aqui vai representar, então vai te dizer qual que é a cor que você precisa verificar aqui. Esse CPU Throttling é justamente o efeito que eu estava falando do Thermal Throttling, que é quando o processador baixa o clock dele para compensar altas temperaturas. E aqui você vai ter os Cooling Fans, né, que eu tô com péssimos scores aqui, mas é interessante ter esses scores mais baixos para justamente vocês terem essa visão. E aqui a gente tem as estatísticas de temperatura, tá? Então você, a partir do momento que abriu o AIDA, qual é a temperatura de agora, qual que foi a mínima, qual que foi a máxima. Ó, vocês viram aqui que o processador em si chegou a 87 graus, isso é muita coisa. Aqui a gente vai ter a voltagem e tal, então temos aqui a questão do clock que eu falei, né? Quando ele baixa o clock, o mínimo que foi para 800, então ele realmente deu uma baixada. E nós temos então essas informações. Para você rodar o teste, você vem aqui embaixo em Start. A partir desse momento, então, vou até botar aqui no Turbo. Caso vocês percebam isso aqui, significa que vocês precisam trocar o sistema de refrigeração, tá? Então, se você por acaso tem um air cooling, troque por um water cooler. Verifique a possibilidade de você ter um water cooler já de 240 milímetros. Se você já tem um water cooler de 240 milímetros, vai pro de 360. E lembre-se sempre que quando você tem um processador, né, um computador que não foi limpo, você vai ter muito pó no sistema de refrigeração e justamente isso pode estar diminuindo a eficácia do seu sistema de refrigeração. Então, caso você pense assim, poxa, vou trocar aqui o water cooler, vou trocar meu air cooler, mas você tá com terra dentro das aletas. As aletas são aquelas barrinhas de alumínio que fazem justamente que eles conduzem o ar para dentro. Então, normalmente tem no air cooling, né? Você tem a parte dessas aletinhas e o cooler na frente, né? Para puxar, para empurrar o ar. Aí ele empurra o ar, essas aletinhas conduzem o ar para dentro e aí vai realmente, né, para a parte do metal, do cobre, que vai chegar no processador. Se essas aletas, elas têm pó, tem tanto pó que não passa ar lá dentro, não adianta você querer trocar o sistema de refrigeração. Você primeiro precisa limpar o seu sistema de refrigeração. Existem também situações em que você está com a pasta térmica ressecada. E aí, no caso, ela não é mais um condutor de calor para fora do processador, ela, na verdade, prende o calor ali. Faça primeiro a verificação da limpeza do seu computador todo, de todo o sistema de refrigeração, de todo o computador. Tenha certeza que o ar realmente está passando, que está tudo certinho. Faça um teste de estresse para ter certeza que o sistema está realmente fazendo o seu trabalho, que é dissipando esse calor. E caso você perceba que mesmo depois da limpeza ele ainda não está dando conta, aí você faz o upgrade. Lembrando que você tem algumas pastas térmicas que você pode comprar no mercado que elas são mais eficientes do que as pastas térmicas que vêm junto com o produto. Então dê uma olhadinha, uma que eu uso aqui em casa bastante é a Arctic Silver, tem a Gelid também, então dê uma olhadinha em outras pastas térmicas que você pode utilizar. Elas já ajudam aí normalmente uns 3 graus. Pode parecer pouca coisa, mas ajuda. Então, cada coisinha que você for fazendo vai te ajudar a ter um sistema de refrigeração mais interessante para o seu processador, para que ele fique mais fresco. Bom, eu vou ficando por aqui. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, podem colocar aqui embaixo nos comentários. Se você não é por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e até a próxima. Tchau, tchau.